As duas coisas que me fizeram romper de nível, eu vou te contar agora. Eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu vou revelar pra você que tá aqui. Tem duas coisas que vão fazer com que você rompa algumas barreiras dentro da sua vida: jornada profissional, jornada financeira, jornada emocional, jornada familiar. Tem coisas que, se você não aprender a fazer com essas duas coisas aqui, você sempre terá travas que bloquearão. Eu vejo muitas pessoas que não vivem isso aqui ainda, começando algo, mas terminando logo. Começando um projeto, mas logo finalizando aquele projeto. Começando na primeira crítica, ficando no meio do caminho. Buscando apoio, opiniões de pessoas, mas não conseguindo avançar. Por quê? Eu quero que você anote. Tem duas coisas que me trouxeram até esse nível e me fizeram, na verdade, romper barreiras e níveis que eu andava. E vale a pena dizer, níveis medíocres. Porque mediano, a palavra mediano no original traz a ideia de medíocre. Eu não quero denegrir a sua imagem ou o seu tipo de comportamento. Eu quero te dizer que existe algum tipo de padrão de comportamento que você tem, que são comportamentos medíocres, porque é mediano. Se não é excelente, é mediano. É por isso que eu gosto da Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: tudo que vocês forem fazer, façam com excelência. Faça com excelência. Se sai da excelência, entra na mediocridade. Por que, Yuri? As pessoas vacilam tudo por causa dessas duas coisas aqui. Elas não têm a visualização. Anote isso. Elas não têm a visualização e o preparo específico para viver essa jornada. Você precisa de visualização e de preparo para viver. Quando a gente fala sobre preparação, parece um assunto que é um assunto bastante clichê. Por quê? Porque a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Eu gosto de uma definição que, para mim, é muito batata. Bate realmente com aquilo que a gente acredita. Qual é a definição? Que sorte, porque tem algumas pessoas que acreditam em sorte. Não sei se você acredita em sorte. Eu acredito nessa definição de sorte aqui. O que é sorte? Sorte é quando a oportunidade se encontra com a preparação. Juntando as duas, somando as duas, justamente vai dar sorte. É quando você tem a oportunidade, porque a oportunidade vai surgir na vida de pessoas. As oportunidades surgirão, acontecerão. O grande detalhe é que quando essas oportunidades elas acabam surgindo, muitas vezes você não está preparado, você não está fundamentado naquilo que você precisa estar para justamente alcançar os seus resultados. A oportunidade bate na porta, diga-se de passagem, algumas oportunidades elas só batem uma vez na porta, elas não batem mais de uma vez na porta. Agora ela vai encontrar quem lá? Quem está preparado. Quem realmente quer. Tem um termo que a gente está utilizando muito hoje, eu estou vendo no mercado de trabalho, nos ambientes de empreendedorismo, que é a querência. As pessoas precisam ter essa querência, elas precisam querer. Não dá pra gente querer mais do que as pessoas. Tem vezes que eu olho para alguém assim, eu vejo, pensa em um potencial enorme. Eu olho para outro e vejo assim, velho, essa pessoa voaria. Eu, com esse talento, nessa idade, meu Deus, eu iria para um outro nível. Mas a verdade é que as pessoas, elas não querem. Estão presas aos seus egos, aos seus orgulhos, às suas vontades, aos seus caprichos, às suas preguiças, às suas procrastinações. Tá lá, não quer abandonar. Quer viver a vida do Netflix o tempo inteiro, quer viver a vida do WhatsApp, do Instagram, do TikTok, o tempo inteiro nessa dopamina barata, nesse vício. Então eu não posso querer mais do que elas. Você não pode querer. E grave isso, você não tem o poder de mudar ninguém. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Mas se eu quero ir para o que é que me ajudou? Visualização e preparação. Primeiro, é visualizar, é ter visão. Ninguém vai chegar em determinados lugares grandes se antes você não visualizar. Ninguém se torna milionário na conta bancária se antes não se tornar milionário aqui, na mentalidade. Eu preciso visualizar para que o meu caminho seja claro, seja descortinado, descoberto, para eu poder transitar nesse meio. Senão eu não vou conseguir chegar nunca. Essa é a verdade. Então, primeiro eu preciso visualizar. Depois eu preciso me preparar. Tem uma definição, uma história muito interessante que eu quero te contar, que é a do Michael Phelps. Nas Olimpíadas de Pequim, ele conta uma história que ele ganhou alguns ouros. E um ouro foi específico, ele conta com muito detalhe.
Em determinado momento, o óculos de Michael Phelps encheu de água e ele não conseguiu enxergar mais nada durante a prova. Mas ainda assim, ele ganhou naquela prova a medalha de ouro. Por quê? Ele vai contar nos bastidores. Ele disse que toda vez que ele entrava na piscina, ele entrava se preparando e visualizando o pódio. Mas a preparação dele era tão nítida que ele sabia quantas braçadas ele tinha que dar até chegar no objetivo final. Então, quando começou a encher de água os óculos dele, o que é que ele fez? Ele só fez mentalizar, voltar de novo a visualização que ele já tinha feito há muito tempo. Lembre disso, eu sempre falo sobre isso. O seu cérebro, a neurociência prova que o seu cérebro, ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Ele acredita naquilo que você conta para ele, ou de pessoas que têm ligação próxima de intimidade. Então, quando você começa a visualizar, você começa a dizer ao seu cérebro, é real, é real. Ele para de te sabotar dizendo que não é possível, porque você já está mostrando a ele que é possível aquilo. Nesse momento, o Michael Phelps começa a nadar e ainda mais forte. Ele quebrou recorde nessa prova, porque ele não estava mais enxergando. Ele só estava no processo de visualização e de preparação com as quantidades exatas de pernas e braços simultaneamente até conquistar o ouro. O que é que a gente aprende com essa lição? Você precisa visualizar, você precisa se preparar. Mas Yuri, ninguém tá vendo e é assim. E grave isso aqui. Se alguém começar a enxergar onde você pode chegar mais do que você mesmo, tem alguma coisa errada. Você vai enxergar coisas que ninguém ao seu redor vai enxergar. Vou ser mais específico. Você vai enxergar coisas que nenhum dos seus parentes vão enxergar. E quando você até contar, que não é nem para você contar. José foi contar, os irmãos traíram ele. Quando você contar, eles vão falar para você, tá doido, não tem cabimento. Só que só você visualizou. E se você visualizar, ninguém tem a capacidade de tirar esse poder de visualização no seu tipo de comportamento e no resultado que você vai alcançar. Ninguém consegue tirar isso de você. Isso me fez romper de nível, sair da favela, romper nível financeiro, romper nível emocional, romper nível espiritual, romper no meu relacionamento, romper principalmente aqui na minha mentalidade. Foi quando eu comecei a visualizar e a me preparar para não ser mais um refém do sistema ou escravo dos ambientes onde eu vivia. Quer alcançar outro nível? Visualize e se prepare.